Bom, como o próprio nome, o próprio título do curso já diz, o objetivo aqui é te trazer ferramentas práticas para você poder empreender em qualquer negócio no digital. Então, antes de aprofundar em cada um desses negócios que eu vou abordar nesse curso, eu quero aprofundar com você em 3 pilares que são super importantes para você ter venda recorrente, automática e escalável no digital. A grande vantagem de empreender digitalmente é exatamente você ter a possibilidade de vender no automático e de vender de maneira escalável, ou seja, você consegue atingir aí milhões de pessoas, né? E estando em qualquer lugar do mundo, né? Você não precisa necessariamente estar em um local presencial para que isso aconteça, ou seja, o digital ele te proporciona que os resultados de vendas aconteçam mesmo quando você estiver dormindo, por exemplo, né? De novo, eu não quero aqui trazer nenhum tipo de mito, não quero aqui dizer que você vai ganhar dinheiro fácil, vai ganhar dinheiro sem trabalhar, não é essa a ideia. A ideia é que você tenha um negócio que não dependa de você o tempo todo, né? Que você possa organizar o seu tempo de trabalho e dedicação, mas vai precisar de dedicação, vai precisar da sua atenção, mas pode acontecer, né? Quando a gente está falando de um negócio digital, de um negócio escalável e de um negócio automatizado, ele vai andar, ele vai acontecer sem que você tenha que estar 100% do tempo presente ali, né? Quando a gente fala de outros negócios, né, por exemplo, um dentista, ele precisa estar presente, atuando, para ele poder ganhar dinheiro com aquilo, para ele poder vender o tempo dele. Quando a gente vai para o digital, de fato, a gente não necessariamente está vendendo o nosso tempo, né? A gente consegue escalar as coisas. Bom, quais são os 3 pilares aí para que o seu negócio digital funcione, tá? Para que qualquer negócio digital funcione, você precisa ter vendas, né? Você precisa vender. É o grande X da questão, né? O grande diferencial, na verdade, de qualquer negócio, de qualquer business digital. E para você vender no digital, você vai precisar aí desses 3 pilares, tá? Que eu chamo. Bom, o primeiro deles, e para mim talvez um dos mais importantes, que as pessoas não dão tanta importância assim, e que às vezes as pessoas não fazem da maneira correta, é o copywriting, tá? Então esse aí seria o primeiro pilar, e aí é onde a gente vai aprofundar, e eu vou te ensinar algumas técnicas para você conseguir vender melhor e vender muito mais no digital com boas técnicas e as técnicas corretas e aquelas que você realmente vai utilizar do copywriting. O segundo pilar é o pilar de estratégia digital, tá? Falando em estratégia digital parece algo bem amplo, mas eu vou abordar alguns aspectos, alguns pontos aí da estratégia digital que são bem objetivos e que vão fazer muito sentido para você vender mais no digital. E o terceiro ponto, tá? O terceiro pilar é a mídia digital, né? Antigamente a gente chamava muito de mídia, hoje as pessoas chamam de tráfego, mas é basicamente a mesma coisa, né? O negócio digital ele precisa de tráfego, ele precisa das pessoas chegarem até ele. E aí eu vou falar para você sobre os principais pontos, tudo aquilo que você precisa saber sobre tráfego digital, ok? Então esses são os 3 principais pilares aí para qualquer negócio, qualquer empreendimento digital dar certo. Eu te falei aí que tem 3 pilares super importantes para você fazer qualquer negócio no digital, qualquer empreendimento no digital funcionar. E o primeiro desses pilares aí, o que eu considero mais importante para você vender no digital, é o copywriting, tá? O que é o copywriting, né? Que a gente tanto ouve aí, as pessoas tanto dizem, o que significa, como funciona e como que eu faço isso acontecer na prática de maneira objetiva, como que eu vou conseguir utilizar o copywriting para vender mais. Copywriting, ele nada mais é que um texto que convence, tá? Um texto que
vai persuadir a pessoa a fazer o que você quer que ela faça, né? Se o seu objetivo, obviamente, é vender um produto, é vender um serviço, é vender algo, você precisa utilizar dessa técnica para convencer essa pessoa. E o copywriting, ele não necessariamente é um texto escrito, né? Pode ser um texto escrito, mas você pode utilizar esse texto para gravar um áudio, para fazer um vídeo, ou até transmitir a sua mensagem através de outras maneiras, né? De símbolos, de imagens, etc. Tudo aquilo que você utiliza, toda aquela linguagem que você utiliza para convencer o usuário a adquirir o seu produto ou o seu serviço, pode se considerar aí como copywriting, tá? Bom, para fazer o copywriting, né, existem aí várias técnicas, vários gatilhos mentais, um universo de coisas, uma infinidade de livros, cursos e teorias de copywriting. Mas eu costumo dizer que o copywriting, a base dele é uma técnica que é uma técnica muito simples, muito óbvia quando a gente fala, muito difundida, né? Você vai ver aí muita gente falando sobre essa técnica, tá? Em posts, em vídeos no YouTube, mas a verdade é que as pessoas não passam essa técnica de maneira prática e objetiva, ou seja, como você vai utilizar essa técnica de fato, tá? E essa técnica, ela se chama AIDA, tá? A-I-D-A, é uma sigla, né? Bom, o que é o AIDA na prática e como que o AIDA funciona, tá? O A de AIDA, ele significa atenção. O I significa interesse. O D significa desejo. E o último A significa ação. Você precisa entender muito bem, né, como que funciona cada uma dessas palavras que eu disse aqui, como que você vai utilizar técnicas e gatilhos mentais em cada uma dessas palavras, né, em cada um desses pontos, para você construir qualquer texto, né? Seja um post, seja um anúncio de Facebook, um anúncio de Google, um anúncio de Instagram, seja um vídeo, seja um curso como esse que eu estou fazendo aqui, você sempre vai ver o AIDA funcionando de uma maneira que vai te convencer no final a se engajar, né, com aquilo que a pessoa que está te trazendo esse texto, ela precisa, ela quer fazer, né? Bom, então vamos lá. O primeiro A, né, de AIDA é atenção. Basicamente, todo texto que você vai escrever ou tudo que você vai fazer na internet, você precisa chamar a atenção do usuário. Você precisa chamar a atenção da pessoa com quem você quer falar. Imagina, a internet hoje ela tem milhões, não são milhares, são milhões de informações, né? A gente tem posts, vídeos, anúncios, todo mundo está na internet ali brigando pela atenção das pessoas. Então a atenção, esse primeiro A de AIDA, ele é um dos mais importantes, né? Chamar a atenção hoje no digital é algo realmente muito difícil, porque por mais que tenham bilhões de usuários, a gente tem bilhões de pessoas querendo atenção, né? E como que a gente faz isso? Como que a gente chama a atenção das pessoas, né? Qual a técnica que a gente utiliza para chamar a atenção das pessoas, para que a gente inicie o processo de copywriting, para que a gente inicie um anúncio, para que eu inicie o texto de uma página, para que eu inicie o texto de um vídeo de anúncio, né, para que eu possa convencer a pessoa a comprar um produto, né, um vídeo de uma página de vendas. Como que eu faço para começar esse processo de chamar a atenção das pessoas? Bom, você vai chamar a atenção da pessoa se você realmente falar aquilo que ela está procurando ouvir naquele momento, tá? A gente vai falar um pouquinho mais na frente, lá em estratégia, sobre funil de marketing, tá? Vou falar também de maneira muito prática sobre funil de marketing. No funil de marketing, você vai entender que as pessoas, para cada pessoa que consome um produto, ela está em um momento, tá, dessa jornada de compra. Ela pode estar naquele momento de aprendizado e descoberta, que a gente chama, que é quando ela está descobrindo aquele produto. Ela não sabia da existência daquele produto, daquela marca, daquela empresa, e ela está naquele momento de descoberta.
Se você fala com essa pessoa que está nesse momento de descoberta e você fala exatamente aquilo que ela está procurando ouvir, né, ou aquilo que ela está procurando naquele momento, você vai chamar a atenção dela, tá? Como é que é isso? Como é que eu traria isso para a prática, tá? Bom, imagina o seguinte, imagina que você tem aí um e-commerce, tá? E você trabalha com produtos que são produtos interessantes para presentear pessoas, né? Ou para que as pessoas possam até se auto-presentear, tá? E aí você quer falar com a pessoa no mês de aniversário dela. Você consegue fazer essa segmentação, tá, no Facebook, falar com pessoas que fazem aniversário no mês de janeiro, por exemplo. E aí você consegue, né, se essa pessoa faz aniversário no mês de janeiro, você sabe que ela é do signo de Capricórnio, né? Você consegue também determinar a idade daquela pessoa. Então você sabe que você está falando com pessoas que têm de 18 a 20 anos, né? Então imagina que você vai utilizar no texto o seguinte: ei você, capricorniano, que faz aniversário em janeiro e tem de 18 a 20 anos, né? A pessoa vai parar para ouvir o que você tem a dizer para ela. Ela vai querer saber o que você tem a dizer para ela, né? Ou então imagina que você vai fazer, você está fazendo um anúncio de um serviço ou de algum produto específico, um software, alguma coisa, para alguém que trabalha com marketing, né? Então, você começa a sua sentença, você começa o seu anúncio dizendo o seguinte: ei, você que trabalha com marketing, né? A pessoa que trabalha com marketing, você obviamente segmenta para quem tem interesse em marketing, para quem trabalha com marketing. Essa pessoa ela vai parar para te ouvir. Algo que é muito importante você entender nesse momento de atenção, né, é que você precisa fazer realmente uma imersão na sua persona, uma imersão naquele público com quem você vai falar, né? Então, por exemplo, eu vou falar com mães, né? Ei, você mamãe que tem problemas para o seu bebê dormir, né? Imagina, uma mãe que está passando por um problema, que ela acabou de ter um filho, que ela é mãe recente, você consegue fazer essa segmentação. Então imagina que é uma mãe recente e aí você fala para ela: você que é mãe recente e o seu bebê está com problemas para dormir, você vai chamar a atenção dessa mãe na hora, ela vai parar para te ouvir, ela vai parar para entender o que você tem para dizer para ela, né? O que você tem de interessante para ela. Então você tem realmente a atenção dela nesse momento. Só que a gente precisa entender, a gente precisa realmente fazer uma imersão no público, né? Porque imagina, o que chama a atenção de um jovem adolescente que gosta de games é muito diferente, né, de uma mulher adulta que possui filhos, né? Então você realmente precisa criar uma conexão ali entre o que você está falando e a segmentação que você está fazendo para a sua audiência, né? Por isso que a gente vai falar desse pilar aí depois, que é o pilar do tráfego, tá? Então, o copywriting, ele está totalmente ligado ao público, à persona para quem você está falando, né? Então, a melhor maneira de você chamar a atenção dessa pessoa é fazendo isso. Existem outras técnicas para chamar a atenção? Óbvio que existe. E muitas técnicas que são, às vezes, até utilizadas massivamente, né? Por exemplo, muita gente faz anúncio com um título de comunicado, né? Comunicado importante, as pessoas param para ouvir, né? Ou então quando você diz assim, você vai direcionar um anúncio para uma cidade específica, você quer falar com a cidade de Sorocaba, né? Interior de São Paulo, você fala: atenção Sorocaba, ou atenção você que mora em Sorocaba. Então quando você faz essa headline, essa chamada de atenção, né, você consegue fazer com que a pessoa pare para te ouvir, né? Por exemplo, se você estiver falando com uma pessoa que está passando por um momento que ela quer ter uma renda extra, né? Então, atenção você, gostaria de ter uma renda extra? Você vai chamar a atenção da pessoa para ela ler o seu texto, para ela ver o seu vídeo, para ela entender o que você está dizendo naquele anúncio, tá? Só que, por que o AIDA ele é super importante e por que essas 4 letras elas se conectam entre si, tá? Porque não adianta você chamar a atenção da pessoa e você não gerar o interesse nela para continuar lendo o seu texto, para continuar vendo o seu vídeo. Então, o A de atenção, ele vai fazer a pessoa parar para te ouvir e aí você vai ter pouquíssimos segundos
para você despertar um interesse nessa pessoa, né? E para você despertar o interesse naquela pessoa que você acabou de chamar a atenção, você precisa logo na sequência trabalhar algum gatilho persuasivo, né? Então vou te dar um exemplo aqui. Atenção você capricorniano de Curitiba que gosta de jogar beach tênis. Então você chamou atenção para esse cara, foi super específico, você foi um cara de Capricórnio, ele mora em Curitiba, né? Então se ele mora em Curitiba e é de Capricórnio, vai falar, opa, peraí, tá falando comigo. Você gosta de jogar beach tênis? E aí você faz com que ele, opa, peraí, né? Eu gosto de jogar beach tênis, então eu quero ouvir um pouco mais sobre isso, né? O outro exemplo seria, atenção você que trabalha com marketing, quer ter resultados nas suas ações, quer ter mais resultados nas suas ações. Então, ó, atenção você que trabalha com marketing. Você vai fazer a pessoa parar para te ouvir. O que esse cara tem para dizer? Você quer ter melhores resultados nas suas ações? Se esse cara estiver passando por algum problema, ou então ele tá ali com aquela dor, né? Por isso que é tão importante a gente conhecer a persona, pra gente conhecer as dores dela. E aí quando eu toco na dor dessa pessoa, eu faço com que ela tenha mais interesse em realmente continuar lendo o meu texto, ou vendo o meu anúncio, ou entrar na minha página para ouvir o que eu tenho para dizer, né? Se essa pessoa ela trabalha com marketing, ela vai realmente parar para ler, pode ter certeza disso. E se ela quer ter mais resultados, e quem não quer ter mais resultados, né? Ela vai continuar lendo o seu texto, né? Uma outra coisa muito interessante quando a gente fala de copywriting é que quanto mais específico a gente e quanto mais a gente trabalha artifícios específicos, números, por exemplo, né? Quando a gente traz esses números, a gente faz com que a pessoa ela consiga na cabeça dela, né? Mensurar, né? Imaginar aquilo que você está falando e torna-se mais tangível. Né? Então, por exemplo, atenção você que trabalha com marketing, né? Seria a chamada de atenção. Quer vender até 20 vezes mais, né? Você quer aumentar as suas vendas até 20 vezes mais? Quando você fala 20 vezes mais, você traz para a cabeça da pessoa uma visão daquilo que ela pode ter de melhor, né? O quanto ela pode melhorar. Não é só você quer melhorar, mas você quer melhorar 20 vezes, né? Então você torna mais específico, torna mais tangível e faz com que a pessoa realmente tenha o interesse em te ouvir, né? Bom, a próxima letra aí da sigla, né? O próximo ponto seria desejo, tá? Bom, o desejo basicamente é o seguinte: você chamou a atenção da pessoa, você despertou o interesse dela para te ouvir, e agora você precisa fazer com que ela realmente deseje aquilo que você está oferecendo para ela. Ela precisa realmente desejar aquilo para que ela tome o próximo passo, né, do AIDA aí, né? Bom, nesse ponto do texto, você precisa fazer com que a pessoa que estiver lendo, né, ela sinta um desejo por aquilo que você vai oferecer, mesmo que às vezes inconsciente, tá? E aí a gente utiliza outros gatilhos, né? Um dos gatilhos mais utilizados quando a gente está falando de desejo, por exemplo, é o gatilho da escassez. Por quê? As pessoas subconscientemente elas querem aquilo que está em falta, né? Isso é algo que as pessoas elas não querem ficar de fora, né? Elas não querem não participar, né, de algo. E aí quando você fala que é limitado, quando você fala que tem uma data limite, ou que é até acabar o estoque, ou que é um preço especial por tempo limitado, ou que você vai ganhar um bônus se você fechar hoje até a meia-noite, né? Ou quando você tem um timer, um relógio, alguma coisa assim, você acaba gerando, né, despertando um gatilho da pessoa de escassez, né? E faz com que a pessoa realmente queira, deseje aquilo a qualquer custo, né? Então vamos lá para o exemplo, né? Atenção você que trabalha com marketing, chamou a atenção da pessoa, quer vender até 20 vezes mais, né? Desperta o interesse da pessoa, e aí você fala, tenho apenas 10 vagas e uma delas pode ser sua. Quando você fala, olha, tenho apenas 10 vagas de uma mentoria, de um curso, ou tenho apenas... vamos trazer isso para um produto, por exemplo. Atenção você que gosta de beach tênis, quer melhorar a sua performance até 10 vezes mais, adquira essa raquete, tá? Que tem um preço especial que vai só até
à meia-noite do dia de hoje. Você faz com que a pessoa pare para te ouvir, você desperta o interesse da pessoa no produto e você cria desejo por aquele produto que é, putz, eu preciso comprar agora, senão eu vou ficar sem. Você construiu aí o seu texto, né? Você construiu esse anúncio seu que ele chama a atenção da pessoa, você consegue o interesse, você consegue fazer com que aquela pessoa se interesse pelo que você tem a dizer, você desperta o desejo da pessoa e aí você agora precisa fazer com que ela tome uma ação. Muita gente comete uma falha muito grande nesse ponto, que é quando as pessoas esquecem, né, de concluir, né, essa chamada para a ação, né, que a gente chama, a sigla que a gente costuma utilizar é o CTA, que é o Call to Action, né, a chamada para a ação. Nesse ponto do texto, você precisa fazer com que a pessoa, você precisa mostrar para a pessoa o que ela tem que fazer para adquirir aquele produto. Então, se é o produto que ela vai comprar, né, eu preciso falar para ela como que ela vai comprar esse produto. Ela vai comprar mandando um inbox, ela vai comprar ligando, ela vai comprar enviando uma mensagem no WhatsApp, ela vai comprar acessando o link, né, entrando em uma página. Como que ela vai fazer? Clicando no botão, né? Então o CTA, chamada para ação, é o que você tem que fazer nessa última etapa aí do AIDA, tá? Que é a última aí, não menos importante, né? O A de ação, né? Bom, vamos lá para o texto então, né? Atenção, você que trabalha com marketing, quer vender até 20 vezes mais, né? Eu tenho apenas 10 vagas de uma mentoria, né, que vai te ajudar a alcançar muito mais resultado aí no seu negócio. E essa vaga, ela pode ser sua, só que eu tenho apenas 10 vagas, tá? Clique aqui, entre no meu grupo VIP para você saber mais. Então, você consegue aí amarrar essa frase, amarrar esse texto, tá? Utilizando aí a técnica do AIDA, os 4 pontos que são aí a base de um copywriting bem feito. Lógico que copywriting vai muito além disso, né? São muitos gatilhos, muitas técnicas que a gente pode utilizar para ter resultado nos nossos textos, mas a base para você ter aí textos bem escritos, seja de anúncios, seja de páginas de vendas, seja de descrição de produto em e-commerce, ou até para construir um vídeo, tudo que você precisa saber aí para começar a fazer algo o AIDA, que vai te ajudar aí a fazer copywriting para vender muito mais e também para ter muito mais resultado aí com o seu empreendimento digital. Bom, para a gente poder finalizar então essa aula sobre copywriting, eu trago aqui para você 6 técnicas que são muito importantes para você escrever o seu texto e ser um texto convincente para você conseguir vender. Vamos lá? Bom, a primeira estratégia para que você faça aí um copy muito bacana, muito bem feito para convencer as pessoas a comprarem de você, é que você tem que começar sempre por um objetivo. Então, a primeira estratégia aí comece sempre por um objetivo, tá? O que é isso? Você precisa entender de forma clara para onde você quer conduzir a pessoa que está lendo aquele texto ou que está vendo aquele vídeo, né? Para onde que você quer conduzir essa pessoa? O que você quer que ela faça de fato com esse texto, né? O que você quer convencer ela de fazer? Então, tenha esse objetivo muito claro, tá? Comece sempre por ele e tenha ele muito claro em mente. Então, se for na hora que você estiver construindo o seu copy, se for o caso, escreva esse objetivo, tenha clareza de para onde você quer conduzir essa pessoa. Se você quer conduzir essa pessoa, por exemplo, para comprar um curso para aprender novas técnicas de marketing digital, tá? Então, aonde você quer conduzir essa pessoa, o que você quer que ela faça, o que você quer no final de tudo que ela execute de fato, tá bom? Então tenha essa clareza, escreva esse objetivo e sempre que você tiver escrevendo esse copy, lembre-se desse objetivo. Bom, a segunda estratégia que é super importante para você construir aí um copy bem feito é entregar os benefícios de maneira muito clara, tá?
qual é o benefício que você entrega, né, com esse objetivo final que você quer conduzir aí a pessoa que está lendo ou que está sendo impactada pelo seu texto. Qual o benefício que essa pessoa vai ter no final? Então eu estou falando aqui de um curso que vai ensinar novas estratégias de marketing digital para essa pessoa. Qual o benefício que ela vai ter, né? Uma estratégia interessante é você pensar sempre no benefício do benefício, ou seja, faça perguntas, né? Um exemplo para que a pessoa ela quer um curso para aprender novas técnicas de marketing digital, para ela poder melhorar suas vendas, né? Para que ela quer melhorar suas vendas? Para ela ter mais lucro, né? Por que ela quer ter mais lucro? Para ela poder ter uma estabilidade financeira. Por que ela quer ter uma estabilidade financeira? Para que ela possa ter mais tempo de qualidade com a família, por exemplo. Então, qual que é o benefício do benefício, né? O benefício final que você vai entregar é que essa pessoa tenha mais tempo de qualidade com a família dela e ela cumpra aí todos aqueles objetivos que ela tem, né, na hora de adquirir esse curso com novas técnicas de marketing digital. Então, é muito importante que você passe esse benefício com muita clareza, deixe ele muito claro no decorrer de todo o seu copy, tá? Então, se for o caso, faça confirmações, né, desses benefícios, da entrega de benefícios que você está fazendo. Então, lembre-se sempre que para que as pessoas tenham interesse, né, em continuar lendo, em continuar vendo o seu vídeo, elas têm que ter clareza do benefício que você vai entregar. Então, que dor que você resolve, qual o problema que você resolve para ela, o que você traz para ela de fato de benefício, tá bom? O que você vai mudar na vida dessa pessoa, né? O que você vai transformar na vida dessa pessoa. E quando você faz essas entregas de benefícios, lembre-se sempre também de quebrar objeções, né? Que com isso você deixa esse benefício cada vez mais claro, tá bom? Quando você quebra as objeções, ou seja, se a pessoa começa a criar objeções na cabeça dela de que talvez ela não vá conseguir alcançar esse benefício, você já traz ali uma quebra de objeção. Um exemplo, se você está vendendo algum treinamento para a pessoa conseguir emagrecer, né? Você está vendendo ali algumas etapas para que ela consiga emagrecer. Então, quando você traz o benefício dela emagrecer, ou seja, se ela emagrecer, ela vai ter uma vida mais saudável, né? E aí você traz já uma quebra de objeção, né? Um exemplo disso aprenda a emagrecer definitivamente de maneira fácil e rápida. Então você já traz aí um gatilho de velocidade, né? Você mostra para a pessoa que ela vai conseguir resolver aquilo de uma maneira rápida. Você já mostra para ela que é fácil, que qualquer um consegue fazer, né? E aí você traz isso para o texto, você já quebra essas objeções e você já traz clareza para esse benefício, tá bom? Bom, a terceira estratégia seria fale com um amigo, né? Como se você estivesse conversando com um amigo. Um copy bem feito, ele não é um copy escrito como se você fosse um jornalista ou um professor de português. Você tem que escrever como se você estivesse conversando realmente com um amigo. É óbvio que a intenção não é que você escreva de maneira errada, mas não seja formal, não utilize palavras rebuscadas, né? Converse com proximidade para que você possa criar, então, conexão com essa pessoa, né? Você só vai conseguir criar conexão de fato com a pessoa que está lendo esse copy ou vendo o seu vídeo se você conversa com essa pessoa como se você estivesse conversando com um amigo, tá? Então, converse com clareza, converse de maneira fácil, simples, e essa na verdade, a próxima estratégia aí, que seria a estratégia número 4, né? Além de conversar como se você estivesse conversando com um amigo, o que é super importante também, que você lembre-se, que você está falando com uma única pessoa, tá? É importante você se lembrar que, por mais que milhares de pessoas vão ser impactadas por esse texto, você precisa conversar como se fosse com uma única pessoa. Imagina que você está ali
escrevendo um texto no WhatsApp para uma única pessoa vai ler aquele texto e você está convencendo aquela pessoa de fazer o que você quer, tá? De comprar alguma coisa, de se cadastrar, se inscrever em um evento, cadastrar em uma página, ou executar alguma ação que você queira. Então, lembre-se sempre disso. Você está falando com uma pessoa única, né? Com um amigo seu, você está conversando com ele ali. Você não está falando com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, você traz pessoalidade, né? Torna aquilo mais pessoal, gera uma conexão maior no texto, tá? E você consegue convencer muito mais, né? A pessoa, ela sente que você está conversando realmente com ela e não com um monte de outras pessoas, tá bom? E aí, quando eu falei da estratégia número 4, e fiz a conexão aí da simplicidade, é que, além de você estar conversando com uma única pessoa, estar conversando de uma maneira mais coloquial, e conversando com bastante clareza, você tem que conversar com muita simplicidade, né? Então, imagina que você está aí escrevendo esse texto para uma criança, né? Uma criança precisa conseguir entender o que você está falando, então você precisa realmente ter muita simplicidade, né? De novo, não usar palavras rebuscadas, não querer trazer muita formalidade para o negócio. Você precisa ser claro, objetivo, ter bastante transparência nesse texto seu. Imagine então que você está conversando com uma criança, né? Você está escrevendo um texto para uma criança e que ela precisa entender o que você está falando, né? Se você deixa esse texto complexo, uma criança não vai entender e você não vai conseguir convencer também a pessoa que você está querendo convencer ali, tá bom? Bom, a quinta estratégia é sobre gatilhos mentais. Então você precisa abusar dos gatilhos mentais. Eu não vou aprofundar aqui, tá, sobre gatilhos mentais, porque aí é um tópico bem extenso, mas são vários gatilhos que existem, né? São inúmeros gatilhos, né? Eu falei sobre alguns gatilhos quando eu estava explicando sobre o AIDA, mas é muito importante você utilizar gatilhos mentais quando você estiver escrevendo qualquer copy, tá bom? Então, a gatilho de autoridade, o que seria? Gatilho de autoridade é quando você demonstra que você sabe realmente aquilo que você está falando, ou seja, você tem autoridade naquilo que você está falando. Então, você traz essa autoridade, você mostra, por exemplo, a sua bagagem, o seu histórico, o seu background para poder falar sobre aquele assunto, né? Então você traz a autoridade para aquele texto, mostrando que você realmente tem propriedade para estar falando sobre aquilo. E essa propriedade ela pode ser, por exemplo, conhecimento de causa, ou seja, você vai contar uma história falando que você passou por isso, né? Então, eu dei um exemplo ali sobre um treinamento para emagrecimento. Então, você pode falar que você passou por isso, você teve esse problema, você passou por isso e você tem autoridade para falar sobre isso. Então, eu era acima do peso, fiz esse treinamento, consegui emagrecer, então eu tenho autoridade para falar sobre esse assunto. É óbvio que você não pode mentir, você não pode inventar, você tem que trazer coisas que são reais, né? Mas se você consegue trazer essa autoridade, esse gatilho de autoridade ele é super importante para construir esse copy, tá? Prova social, né? A prova social é um dos gatilhos mais importantes, né? Que mais fazem as pessoas quererem comprar porque elas confiam no que outras pessoas estão dizendo sobre aquele produto, sobre aquele serviço, além de você. É lógico que você, né, vai estar falando bem do seu negócio, no seu texto, na sua página, no seu site, no seu e-mail, no seu vídeo, né? É claro que você vai estar falando bem, mas quando tem outras pessoas falando bem, você consegue realmente converter muito mais e convencer muito mais, né? Então, a prova social é um gatilho super importante. Gatilho da reciprocidade, né? Quando você mostra que você tem um problema assim como essa pessoa com quem você está falando. O gatilho da escassez é um dos gatilhos mais relevantes quando a gente está escrevendo um copy. Quando você mostra para a pessoa que se ela não adquirir aquele produto agora, ou se ela não adquirir aquele serviço agora, ela pode ficar sem. Eu falei um pouco sobre isso também
na aula que eu falava sobre o AIDA, né? Então, o gatilho da escassez também é super importante. Então, utilizar vários gatilhos, né? Eu falo, abuse aí dos gatilhos, é uma estratégia que não pode faltar no seu copy. Para finalizar aí, o sexto, né? A sexta estratégia seria sobre histórias, né? Eu chamo ela de Era Uma Vez, né? Então, conte histórias. Quando você conta uma história, quando você se coloca junto daquela história e traz a pessoa que está lendo para o centro daquela história, você consegue realmente convencer muito mais, né? Você faz com que a pessoa ela vivencie aquilo que você está contando para ela e faz com que ela se convença mais do que você está oferecendo para ela. Então, por exemplo, de novo o exemplo aí que eu dei sobre emagrecimento, que traz autoridade quando você fala que já passou por isso e conseguiu resolver aquele problema, mas quando você conta uma história, né, quando você traz emoção para a história e consegue aí construir de fato uma história, né, contando quando você descobriu esse treinamento, como que era a sua vida antes disso, como que a sua vida ficou depois disso, o que mudou na sua vida de fato. Quando você conta uma história, você gera muito mais conexão e convence muito mais as pessoas de fazerem aquilo que você quer. Então, resumindo aí, vou passar pelos 6 de novo, né? Primeiro de tudo, tenha um objetivo claro, né? Tenha um objetivo de para onde você quer levar essa pessoa, o que você quer que a pessoa faça no final da leitura ou no final daquele vídeo, né? Entregue benefícios claros, né? Lembre-se da técnica do benefício para você conseguir descobrir o benefício do benefício. É só você ir fazendo perguntas, né? Fale como se você estivesse falando com um amigo, né? Então sempre falando para uma única pessoa, tá? E de uma maneira mais simples e coloquial. E aí escreva como se estivesse escrevendo para uma criança, né? Ou seja, seja simples, seja claro, seja objetivo. Não use palavras difíceis, né? Não use palavras rebuscadas. O quinto, abuse dos gatilhos mentais. Eu trouxe alguns exemplos aqui para você. E o sexto, conte uma história. Tem outras técnicas, tá? Sobre copywriting, mas nesse mini curso aqui, eu trouxe essas 6 principais técnicas aí, que somadas à estratégia do AIDA, você vai com certeza conseguir escrever um copy muito bom e um copy vendedor aí, para convencer as pessoas a adquirirem o seu produto ou o seu serviço todos os dias.